Graça e paz, irmão. Eu até pensei em ensaiar, mas eu sabia que não ia dar certo. Porque quando chega aqui, o nervosismo desestrutura. Primeiro eu quero dizer que eu fugi muito desse compromisso. E eu estou com uma tremedeira. Um calor, o coração perde de sair pela boca. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Amém. A responsabilidade ainda... Mas a responsabilidade é grande por estar aqui. Por estar aqui. Eu convido a igreja a abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre a família. Não só sobre o papel do pai, mas a família que eu tomei a liberdade de intitular a família do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus. A palavra do Senhor diz assim no capítulo 2, versículo 1 da carta de Paulo a Tito: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Desculpe, eu vou retomar o versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo, por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda
com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Bom, igreja, é uma responsabilidade muito grande estar aqui neste dia, mas é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus, e é também uma responsabilidade muito grande ser pai, mas não só pai. É uma responsabilidade grande para cada um de nós que somos chamados a viver essa palavra. O apóstolo Paulo vai instruir Tito sobre uma série de situações que ele poderia realizar, encontrar junto aos cretenses. E nessa carta ele traz muitas recomendações. E essas recomendações são para todos. Não são recomendações para os pais. São recomendações para os pais, para os filhos, para as mães, para as jovens, para os jovens, para aqueles que não têm filhos, para todos que têm uma identidade no Senhor. Nós vamos hoje, eu vou tentar passear um pouquinho, refletir um pouquinho sobre essas tarefas e as recomendações que Paulo entregou a Tito na perspectiva bíblica. Vou tentar conversar um pouco sobre o que Deus já me chamou a atenção. E foi duro, foi difícil, primeiramente para mim. Como pai, como filho, como marido, como cristão. Deus nos chama a atenção. A palavra serve para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar, mas para nos disciplinar. E é essa palavra que veio ao meu coração e que me disciplinou primeiro. Então eu falo, nesse momento, com o meu nervosismo aqui, eu falo para a igreja, mas eu falo primeiramente para mim. Porque primeiramente eu preciso ouvir e me corrigir e me disciplinar diante do que eu tenho vivido e de como eu tenho vivido e se eu tenho vivido para a glória de Deus. Deus tem uma família. Deus não é sozinho. Deus tem uma família. E Deus quis fazer uma família para o ser humano. Quando Ele criou o ser humano, Ele não pensou no ser humano sozinho. Ele pensou no ser humano como família, da mesma forma como Deus é família. A Bíblia começa, a primeira cerimônia pública que é relatada na Bíblia é a cerimônia de um casamento. E a última cerimônia pública que é relatada no Apocalipse é também um casamento. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa para nós. Deus não faz nada que não tenha um propósito. E a sua palavra identifica isso. Quando Deus une Adão à sua esposa, e quando Deus une a sua igreja ao Cordeiro, Ele tem um propósito. Uma coisa aponta para a outra. Lá no Éden, quando Deus criou o ser humano, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora, que lhe seja idônea.
Então Deus fez o primeiro casamento. E esse primeiro casamento aponta para o último. Mas Deus não fica só no casamento. Como o nosso casamento não fica só no casamento. Não é só a cerimônia. Nós que já passamos pela cerimônia de casamento, eu me lembro que era na minha cerimônia de casamento, era um dia chuvoso e frio, e eu estava quase tão nervoso quanto eu estou hoje, porque sabia do tamanho da responsabilidade. Mas não é só a cerimônia de casamento. Vem algo depois disso. E Deus continua. Deus plantou em cada ser humano uma semente. E essa semente é uma célula que é capaz de produzir, que é capaz de reproduzir. No homem, essa célula é comumente chamada de espermatozoide, e na mulher é chamada de óvulo. Quando o espermatozoide encontra com o óvulo, há a possibilidade de formação de uma nova vida. E assim Deus planejou. O primeiro casal frutificou. O primeiro casal teve a sua semente germinada. Adão e Eva conceberam e produziram frutos conforme a sua espécie. Caim e Abel, e depois Sete, e depois outros. E nós conhecemos a história. Toda a Escritura aponta para uma família. Toda a Bíblia aponta para a família de Deus. A família que Deus planejou para o ser humano na terra, mas para a família de Deus na eternidade. O tema anual deste ministério de 2024 é aliança, renúncia e serviço. Eu não conheço uma outra oportunidade, um outro lugar onde nós tenhamos a chance de demonstrar aliança, renúncia e serviço. É na família, é em casa que a gente demonstra primeiramente esse tema, esses critérios, esses aspectos da nossa vida. Embora nem sempre isso seja específico para a glória de Deus, mas é na família o primeiro lugar. Não é na igreja, não é no nosso trabalho, não é, e é lá também, é aqui também, mas o primeiro lugar é em casa. É na família que a gente aprende a ter compromisso, é na família que a gente aprende a renunciar, é na família que a gente aprende a servir. Não necessariamente para a glória de Deus, mas é também nesse lugar que a gente aprende para a glória de Deus. Porque tem algumas famílias que fazem compromisso, que servem, que têm aliança, que têm renúncia, mas não para a glória de Deus. E a nossa precisa ser diferente. A carta do apóstolo Paulo a Tito é um exemplo de como as instruções, de como a gente pode realizar, ou de como a gente pode concretizar esses aspectos dentro da nossa família, de acordo com o ponto de vista de Deus.
Esse trecho que nós acabamos de ler fala muito bem, é dirigida a cada um dos membros. Primeiro a Tito. Fala primeiro para Tito. Você ensine. Seu papel é esse. Depois ele chama a responsabilidade de Tito exortar aos homens, na ordem, aos homens idosos. Primeiro, o próprio Tito. A gente vai ver que a ordem não é por acaso. A sequência organizacional não é por acaso. Existe uma intencionalidade aí. Primeiro você. Depois os homens idosos. Depois as mulheres idosas, as mulheres mais jovens, os jovens e toda a comunidade. Cada um vai ter um papel. Cada um vai ter um direcionamento. Os homens idosos sejam responsáveis, respeitáveis, moderados, perseverantes. Os homens idosos, como nós temos aqui, são exemplos. E eu me considero no grupo dos mais jovens. E nós, como mais jovens, vamos observar esses exemplos. De que maneira esses homens idosos nos passaram esses exemplos? As mulheres idosas na ordem. As mulheres idosas precisam ter moderação, conduta reverente, não seja falastrona, a minha versão fala, não seja caluniadora, não seja falastrona, fofoqueira, conversadeira, guarda sua língua do mal e os seus lábios de falar enganosamente. Mulheres idosas precisam ser exemplos para as mais jovens, como os homens idosos são exemplos para os mais jovens. Como se a mulher idosa precisa ser uma boa esposa. E a gente vai ter muitos exemplos de boa esposa na palavra, de como deve ser. Em outras cartas, o próprio apóstolo Paulo vai determinar esses papéis. Sejam exemplos de boa esposa, de boa dona de casa, de boa mãe. Depois ele fala ainda do próprio Tito, mas eu vou pular um pouquinho a ordem, porque ele fala dos servos. Servo, aqui nos nossos dias a gente não tem mais escravos, mas a gente é empregado. Talvez nos nossos dias a gente precise atentar para isso também. A gente é empregado. De que forma a gente serve no nosso trabalho? Paulo chama atenção para isso. O servo, naquele tempo, talvez fizesse parte do ambiente familiar, porque estava próximo ali dos seus senhores. Então, Paulo está falando para Tito exortar a família. É a família. Depois ele fala dos mais jovens, né? Os mais jovens que têm o ímpeto. A juventude é mais impetuosa, é mais alvoroçada, é mais calorosa. Mas ele diz, tenham também moderação, tenham equilíbrio, busquem sensatez na hora de tomar suas atitudes. E, conforme vocês observaram, nos homens mais velhos, nas mulheres mais velhas, nos exemplos que foram passados, vocês se mirem. Jovens também precisam de direcionamento. E nós, aí agora eu já estou mudando de lado, nós seremos o exemplo daqueles que vieram depois
de nós. E fala para todos, de uma maneira geral, reneguem as paixões. Uma coisa que me chamou muita atenção ainda quando eu era jovem, é que a origem das palavras tem muito a ver com o que elas determinavam na época em que foram criadas. Eu passei pela graduação ainda muito jovem também, e eu aprendi que paixão é uma palavra que significa dor. A primeira acepção da palavra paixão em latim é dor, é sofrimento. Então, paixão é uma coisa que eu tento me distanciar, porque ela nos toma de forma muito emocional e vai nos trazer dor. Então, Paulo diz no versículo 12, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. De uma maneira geral, estão apresentadas aqui as visões, a visão de como a gente deve se comportar, cada um com seu papel. Mais jovem, mais idoso, homem, mulher, empregado, cada um tem um papel. Então a referência é para todos nós. O que Paulo está falando para Tito não é só para aquele tempo. E não era só para Tito. É para todos nós. Nós precisamos tomar posse dessa palavra como um recado para os nossos corações. Mas onde é que está a questão da criação dos filhos? Eu chamei o slide de família do ponto de vista bíblico. Se puder voltar um pouquinho para o começo. A família do ponto de vista bíblico. Como criar filhos para o reino dos céus. E depois eu até fiquei pensando que fica parecendo uma receita. Vai passar uma receita do que de como vai fazer, o que tem que, de que maneira vai poder agir com os filhos para poder permitir que eles cheguem, ou evidenciar, mostrar um caminho para eles chegarem ao céu. E não é essa a minha intenção aqui, mesmo porque eu também nem sei. Mas, se a gente for pensar em como criar filhos para o reino dos céus, algumas pessoas que estão aqui vão se sentir excluídas. Vamos dizer, tem alguns que não têm filhos ainda, né? Tem alguns que já criaram seus filhos. Vamos dizer, não tenho. Não é importante para mim. Não me diz respeito. Não está me dizendo nada. Então, onde é que entra esse subtítulo aí na nossa mensagem de hoje? Todo mundo está criando filhos. Eu estou criando um filho biológico que Deus me deu, mas eu também estou criando outros filhos. E todos nós estamos criando filhos. Todos nós estamos criando filhos no nosso dia a dia. O tema de missões é eu vou discipular. Discipular também é fazer filhos. Discipular também é criar filhos. E criar filhos também é discipular.
As duas coisas estão muito interligadas. Então, para quem pensou assim, eu não sou filho, eu não sou pai, eu não sou mãe, eu ainda não me casei, eu não tenho essa responsabilidade, todos nós temos. Todos nós. Pastor, se quiser, pode me corrigir, os demais irmãos também, se eu disser alguma heresia por aqui, mas Jesus também não teve filhos. Jesus não teve filhos biológicos como eu tenho. Mas o capítulo 1, versículo 12 e 13 do Evangelho de João, vai dizer que ele gerou filhos para Deus. Jesus criou filhos, Jesus criou discípulos, Jesus gerou filhos para Deus. Eu e você estamos criando filhos e discípulos para Deus. Ainda aqueles que não têm filhos, ainda aqueles que não geraram filhos biológicos, estão criando filhos para Deus. Estão gerando filhos para Deus. Como? No seu trabalho, você gera filhos para Deus. Quando você se comporta, da maneira como você se comporta, as palavras que você diz, na escola onde você estuda, na universidade, na sua família, com seus pares, com as pessoas que você conhece, com as pessoas com quem você faz negócio, com quem você, na mão de quem você compra, a quem você vende, você também está criando, gerando discípulos. Essas pessoas estão de olho o tempo todo em nós. Todos estão nos olhando. Então, é para todos nós. Como o tema é eu vou discipular, discípulo a gente faz, tanto para a glória de Deus, como o contrário, com nosso testemunho, com nossa postura, com nossa atitude. É no dia a dia, muito mais, já foi muitas vezes dito isso, e eu não tenho também nem intenção de falar algo muito inovador aqui, mas às vezes é preciso a gente dizer o óbvio também. O óbvio, algumas vezes deixou de ser falado, e a gente deixou de olhar para essas obviedades, para essas coisas pequenas cotidianas, que estão aos poucos minando o reino de Deus, e a responsabilidade é minha. Se é sua. Bom, como eu não acredito no evangelho coach, para dizer, faça isso, faça aquilo, vai dar certo, a gente vai entender um pouquinho. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu sou pai de Bernardo. Eu já queria sair. Quem é que nos ensina a criar filhos? O tempo todo a gente está sendo ensinado a criar filhos, a discipular nossos filhos, a direcionar esses filhos em um caminho. Então, aqui a gente não tem a intenção de fazer isso. Em todo tempo, a psicologia moderna vai dizer, você precisa fazer isso, você precisa fazer dessa forma. Se você não fizer assim, seu filho vai ter esse trauma. Se você fizer assado, vai ter essa consequência. Em todo tempo, a psicologia, os nossos pais, os pais dos pais estão tentando nos ensinar. Muito provavelmente quem é pai aqui já teve o auxílio, quem é pai ou quem é mãe já teve auxílio, a oportunidade de os pais dizerem, faça assim, ou seu filho precisa disso, tem que ter mais isso, tem que se alimentar dessa forma, tem que educar desse jeito, tem que castigar, tem que... Mas quem é que nos ensina?
criar filhos para o reino de Deus. Aqui na terra a gente tem alguns direcionamentos. Para criar nossos filhos aqui, a gente tem esses direcionamentos. Tem as pessoas que estudaram, as universidades, as pessoas que vieram antes de nós e que deram certo e que a gente precisa observar, como um exemplo que o apóstolo Paulo diz, os idosos sejam exemplos para os mais novos. A gente está tendo essa oportunidade, mas muitas vezes, e principalmente, a gente precisa aprender a criar filhos na palavra de Deus. É na palavra que a gente precisa criar nossos filhos, direcionar nossos filhos. É ela que nos ensina. Porque cada um tem um jeito certo. Muito provavelmente, cada um dos que estão aqui, que tem filhos, os pais e mães, tem um jeito certo. Mas o meu jeito só é certo se for o jeito certo de Deus. Não existe um jeito certo fora daquilo que Deus nos ensinou na sua palavra. E a palavra tem ensinamentos, direcionamentos para todos os momentos. Quando o filho é bebê, quando ele é criança, quando ele é adolescente, quando ele está maior, quando ele... A gente acabou de ver. Um exemplo, um pequeno exemplo na carta de Paulo a Tito. São muitos exemplos. Quem lê Provérbios sabe que é o maior aprendizado para a criação de filhos está no livro de Provérbios. A gente não pode ser pai e não ler Provérbios. A gente não pode ser mãe e não ler Provérbios. E a gente não pode ser discipulador das pessoas que estão conosco ao nosso redor sem ler a palavra de Deus. Muitos de nós já pensamos no futuro dos nossos filhos. Eu tenho um filho de 14 anos. Às vezes a gente pensa assim, e quem vai ser o amigo? Quem é o colega de escola? É uma preocupação dos pais. Eu trabalho com adolescentes. Quem é que influencia meu filho? Como vai ser o futuro dele? Com quem ele se relaciona agora? Com quem ele vai se relacionar no futuro? Que faculdade ele vai cursar? Que tipo de vida vão ter? Que casamento? Com quem vão se casar? Que vida profissional? Qual é a profissão que vão abraçar? Vão ser conhecidos nas redes? Não vão ser? Low profile? Como é que vai ser? A gente fica pensando se eles vão ter sucesso ou não. A gente faz os planos. A gente sonha por eles. A gente deseja por eles. Mas só Deus e as escolhas deles é que vão direcioná-los. Nós vamos poder abençoá-los, orientando, fazendo a nossa parte como pais. Existem muitos direcionamentos que a gente precisa dar. Do mais básico, do mais elementar, até o mais complexo. De escovar os dentes, que é básico, que é simples. Até outros direcionamentos que eles vão precisar no dia a dia, no futuro, para enfrentar situações, para se comportar na sociedade, para se comportar e para se achegar a Deus, que é o mais importante. Mas nem nós, nem eles sabem. Nós não sabemos, nem eles sabem como é que vai ser. Só Deus. Então, uma acelerada aqui que eu não sei dosar muito tempo aqui, viu, gente? Deus
nos deu uma responsabilidade, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Para quem tem os filhos biológicos, os filhos físicos, os filhos que estão consigo, ou os filhos que não estão mais, nós temos uma responsabilidade. E Deus se revela. Através dos tempos, Deus foi se revelando. E isso foi escrito para a gente entender a revelação de Deus. Para aquelas pessoas, é também a revelação de Deus para nós. Nós sabemos que existem duas formas de revelação, já aprendemos aqui. Tem a revelação mais geral e a revelação mais específica. Mas Deus, na Bíblia, através da palavra de Deus, nós podemos perceber que existe uma revelação. E Deus se revela de diferentes maneiras para cada um. Então, a forma como Deus se revela para mim, não é necessariamente a forma como Deus vai se revelar para meu filho. A forma como Deus se revela para cada um de vocês, não vai se revelar também. Talvez seja da mesma forma, talvez não. Mas Deus foi se revelando para cada um das personagens bíblicas, para cada uma delas, Deus foi se revelando de uma forma. Para Adão, Deus se revelou como Criador. Lá no jardim, Deus se revelou como Criador para Adão. Passava um tempo com ele. Visitava o jardim na viração do dia. Para Noé, Deus se revelou como protetor. Para Noé e para a família dele, Deus se revelou como protetor. Para outros personagens, para Abraão, Deus se revelou como relacional. Deus chama Abraão de amigo. Para Moisés, Deus se revela como libertador. Para uma série de outros personagens, Deus vai se revelar de uma forma. Para alguns, ele se revela como Deus de guerra, Senhor dos exércitos, Deus de fogo, Deus que cura. São muitas formas de revelação e muitos nomes também. A Bíblia vai trazendo essas informações que são interessantes para a gente ir acompanhando. Mas nenhuma dessas revelações foi suficiente para a gente entender quem é Deus. Deus, então, decidiu que precisava se revelar na sua face mais especial, que é através de Jesus Cristo, que Deus se revela Pai. Nenhum dos outros personagens, desde Adão, nenhum dos outros personagens teve essa revelação. A revelação de Deus Pai, de Deus como família, vem através de Jesus. Embora o profeta Isaías tenha dito que Deus ia se revelar como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas o profeta Isaías estava profetizando. Quem revelou foi Jesus. Jesus revela Deus como Pai. É o único que nos revela Deus como Pai. Eu vou citar a missionária Edmeia Williams, que diz que existe um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus, e ela diz que concorda com ele. Todos os caminhos podem levar a Deus, mas só existe um caminho que leva ao Pai, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nos mostra o Pai. Isso talvez, como eu falei no início, é para que eu aprenda. Eu sou Pai. Jesus me ensina que Deus é Pai.
e que eu, como uma figura paterna, preciso ter um pouquinho de Deus para revelar para meus filhos. Quando Filipe disse a Jesus, vou pegar a referência, não sei mais. Filipe disse a Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde o quê? Eu estou aqui com você. Esse tempo todo você não conheceu? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, é importante que a gente entenda a família do ponto de vista de Deus. Então, Jesus nos apresenta Deus como Pai. Isso precisa fazer algum sentido para nós. Precisa fazer sentido para nós nos nossos dias. Por isso que eu falei, a gente precisa entender, precisa voltar a ouvir o óbvio. Precisa voltar a ouvir o óbvio. Porque a gente deixou de ouvir. E deixou de falar também. Mas o inferno não. O inferno não deixou de atacar as nossas famílias. Nós fomos achando que era superficial. Deixa passar. Deixa passar. E a gente foi deixando espaço para que essas ideologias, para que práticas, para que palavras, para que situações fossem entrando na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque a gente foi deixando de entender o projeto de Deus para a família. Só quem ainda não entendeu isso fomos nós. Ou nós entendemos, mas deixamos de guerrear pela nossa casa, pela nossa família. Cada um de nós tem um papel na sua família. Para a gente entender, para a gente direcionar, eu queria falar sobre alguns pilares na criação de filhos, que nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia. 4 aspectos que são importantes para a gente ter sucesso na criação de filhos. O primeiro e o segundo são juntos, porque um não anda sem o outro. O primeiro é a autoridade e o segundo é a obediência. Jesus disse que nós temos ouvido essa palavra muitas vezes aqui, que toda autoridade lhe foi dada. Paulo, na carta aos Filipenses, fala que Jesus foi obediente até a morte de cruz. A autoridade e a obediência caminham juntos. Mas a nossa ideia de autoridade e de obediência começou a se perder dentro das nossas casas. Aos poucos estamos perdendo essa ideia. Simplesmente fomos deixando de lado. E é isso que nos ensina Romanos capítulo 13 e versículo 5. Que diz assim: portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. A autoridade é para ser obedecida, ainda que a gente não concorde. Se não fere os princípios de Deus, a gente precisa obedecer. Só que a gente está deixando de lado.
A gente desobedece. E tem olhos atentos sobre nós quando a gente desobedece à autoridade. Porque a autoridade, a nossa figura vai tornar a figura de Deus especial na vida dos nossos filhos. Então, se a gente desobedece a uma autoridade e a gente diz, não tem problema, nosso filho está vendo. Como é que ele vai obedecer depois à autoridade de Deus, se ele está vendo que a gente pode desobedecer, que a gente desobedece reiteradamente e não está nem aí? Se a gente, quando vai sair, quem vai de carro, põe o cinto de segurança só quando vai passar pelo posto policial. Porque a gente tem medo da multa. Porque a gente desobedece. Aí depois que passa, a gente solta o cinto e passou. Nossos filhos estão vendo. Se a gente desobedece a autoridade, se a gente desobedece aquilo que foi implementado, aquilo que foi determinado na igreja, no nosso trabalho, nossos filhos estão vendo. Reverência. Durante o culto, coloca o seu celular no silencioso. Aí a gente coloca o celular no silencioso, mas acha que isso aí é uma autorização para ficar usando, porque está no silencioso. Quantos de nós aqui, por exemplo, eu vou citar o WhatsApp, que eu sei que foi criado em final de 2009. Quem aqui nasceu de 2010 para cá? Quem nasceu de 2010 para cá? Pouquíssimas mãos. Quer dizer que quase a totalidade de nós aqui nasceu, não existia rede social. Não existia o WhatsApp. E a gente vivia. E a gente ia para o culto sem precisar deles. Mas a gente hoje acha que pode. A gente desobedece. Nossos filhos estão vendo. Além disso, não é só a questão de desobediência, é a questão de reverência. O culto é um momento da gente estar falando e ouvindo a Deus. Eu não sou médico. Eu não tenho um familiar em estado terminal. Então, eu não trabalho com isso. Por que eu tenho que imediatamente ver o histórico que alguém postou? Por que eu tenho que imediatamente mandar uma mensagem? Eu não posso passar 2 horas sem ver as mensagens? Eu não posso passar 2 horas sem cultuar a Deus, sem ouvir a palavra de Deus? Eu não posso passar 2 horas falando com Deus? Nossos filhos estão vendo. Eles vão ver, eles vão fazer, eles vão produzir isso no futuro. O terceiro aspecto, o terceiro pilar, é do compromisso. O texto bíblico fala assim, é o de aliança, né? Porque isso é o meu sangue. Deus fez muitas alianças. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, que está escrito em Mateus 26, 28. Deus fez muitas alianças, muitas. Fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com... Foi fazendo alianças. Deus é Deus de aliança. E Deus cumpre compromissos. Nossos filhos estão vendo se nós estamos seguindo o princípio de Deus. Nossos filhos estão vendo se nós estamos comprometidos, se as alianças que nós fazemos, nós cumprimos. E não só nossos filhos físicos, os pequenos,
os adolescentes, mas os outros que a gente falou no início, que a gente está gerando no mundo, eles estão nos vendo também. O irmão Paulo falou de uma quebra de aliança, de um compromisso, agora há pouco na escola bíblica. Contou um testemunho de alguém que quebrou a aliança, que isso o deixou entristecido. As outras pessoas estão vendo. E elas vão, observando isso, elas vão se chegar ou se afastar de Deus. Nossos filhos vão se chegar ou se afastar de Deus. Se a gente quebra a aliança por qualquer motivo, tem muitos olhos nos olhando. Eu tenho uma aliança que é esse anel significa um compromisso que eu tenho, de muitos anos, com minha esposa. Eu tenho uma aliança com meu filho, eu tenho uma aliança com o meu empregador, eu tenho uma aliança com as pessoas com quem que confiaram que eu iria comprar e voltar para pagar depois. Eu tenho alianças com essas pessoas e eu preciso cumprir essas alianças, porque Deus cumpre a aliança e eu preciso demonstrar isso para os meus filhos. É necessário que a gente cumpra isso, para a gente imprimir essa marca neles. Por fim, a fé. O quarto pilar. O quarto aspecto. Sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. O versículo muito conhecido da carta aos Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para quem eu corro quando tudo vai mal? Meu filho está vendo. Meus discípulos estão vendo. Para quem eu corro quando tudo vai mal? E eu arrisco dizer que é até fácil correr para Deus quando tudo vai mal. Mas para quem eu corro quando tudo vai bem? Quando eu não estou na tempestade, quando a maré está calma, para quem eu corro? Meu filho está vendo. São pilares que a gente precisa entender. As nossas atitudes são sementes. As nossas atitudes são sementes. E eu passei, já tem algum tempo que eu não estudo mais biologia, né? Mas as nossas atitudes são sementes. E sementes vão germinar. Sementes vão frutificar, sementes vão crescer, sementes vão dar outros frutos. Um grãozinho de milho vai poder se transformar numa ou até sei lá quantas espigas. Então as nossas atitudes e as nossas palavras são sementes. A gente precisa cuidar delas. Vigiar, que é o conselho que Jesus nos dá. Não é o outro, é a nós. Vigiar. Toda semente vai se multiplicar. E às vezes quando chega lá na frente a gente não entende o motivo pelo qual aconteceu essa ou aquela coisa. Por que os nossos filhos saíram da presença de Deus? Ou por que eles permaneceram também? Que é importante.
Porque sementes foram plantadas e elas vão frutificar. Tem crente, e aqui agora eu falo para mim mesmo, embora eu não beba, mas tem crente que diz assim, é só um copinho, é só uma cervejinha em casa, é só um vinho. Sempre que eu digo que eu não bebo, alguém fala assim, mas nem um vinhozinho? Que acha que é permitido, né? E nosso filho está vendo que foi um copinho. Nosso filho está vendo. Nossos filhos, nossos discípulos estão observando que foi um copinho, que foi só uma conversinha, que foi só uma atitudezinha, que foi só... Mas aquilo era uma semente que estava sendo plantada no coração dele, ele vai regar e aquilo vai crescer? Tomara Deus que não. Né? Eu que sou o responsável pelos valores eternos da família que Deus estabeleceu na minha casa. Eu que sou. Na minha casa não é o pastor. Bernardo é membro dessa igreja. Ele escolheu estar aqui. Nós nunca dissemos a ele que ele precisava vir. Ele quis. Nós nunca dissemos a ele, inclusive foi uma preocupação nossa, ele era muito novo ainda, tinha acabado de completar 12 anos, quando ele quis se batizar. E se tornar membro desse lugar. Mas não é responsabilidade do pastor direcionar. Colocar no coração dele os valores eternos da família. Do direcionamento. Do amor a Deus. Da vida em comunhão. Do amor aos pais. Do respeito às pessoas. É responsabilidade minha. É responsabilidade da mãe dele. É responsabilidade nossa. Ele vem para a igreja. E aqui ele ouve. Na escola, ele estuda numa escola por princípios, e lá ele tem esse direcionamento. Mas a escola não é responsável. O pastor não é responsável. O PGM não é responsável. A EBD não é responsável. Quem é responsável sou eu. Por falar, por abrir a Bíblia, por conversar, por direcionar na minha casa, sou eu. Eu preciso entender essa responsabilidade. Eu que preciso forjar o caráter de Cristo nele. E eu tenho dificuldades, muitas. Porque em mim já foi difícil de alguém forjar. Então, eu estou passando por uns percalços. Muitas dificuldades. Mas eu preciso abrir a palavra na minha casa. E ele precisa ouvir da minha boca. É da minha boca. Porque ele não é meu filho. Ele é herança do Senhor. Meu filho não é meu, nossos filhos não são nossos. Ele vai ficar comigo até quanto tempo? Vai viver na minha responsabilidade até quanto tempo? Daqui a pouco ele vai bater asas. Vai para outro lugar. É do Senhor. Para encerrar, eu queria só pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6. A partir do versículo 1. Eu já vou terminar. Deuteronômio 6, a partir do versículo
1, diz assim: são estes os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos de seus filhos, temam o Senhor. E temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, seu Deus, Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, o Senhor, seu Deus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentada em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na mão, e elas serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. A ordem é sequencial. Você ama a Deus. Primeiramente é você. Existe uma sequência. Ama ao Senhor, seu Deus. Respeite, cumpra os mandamentos. E aí depois você as inculcará a seus filhos. E dela falarás. Eu que preciso falar. Meu filho vai ouvir, onde ele estiver, muitas coisas. Mas a palavra de Deus, eu preciso falar na minha casa. Eu preciso abrir a Bíblia e falar. E escrever. Literalmente lá em casa, está escrito nas paredes. Eventualmente a gente apaga e reescreve. Mas mais do que escrever, que é uma ordem também. Você vai falar, vai amarrar na mão, vai colocar na testa, que os judeus fazem isso, coloca na entrada de casa, quando pega, a gente esteve visitando um museu, uma ocasião, e eles, para entrar, tem que pegar no, é mezuzá que chama? Não sei o nome exatamente. Entra e toca na palavra escrita, mas o principal é dela falarás. Fala. Quando estiver deitado, vai falar. Quando acordar, vai falar. Quando levantar, vai falar. Quando estiver andando, vai falar. Quando sair, vai falar. Em todo tempo vai falar palavra de Deus. Nossos filhos ouvem o que quando acordam? Nossos filhos ouvem o que quando estão à mesa? Ou comem como porcos? Não como porcos porque são sujos, não. Como animais que não oram, que não agradecem pelo alimento. Nossos filhos ouvem o que na mesa? Nossos filhos ouvem o que enquanto a gente está conversando? Nossos filhos ouvem o que de nós? Dela falarás. Meu filho já é maior, ele lê a Bíblia. Ele já tem entendimento, ele faz... Aqui não tem ordem para o tempo, um limite de tempo. Meu filho já se casou, ele se vira para lá. Não. Dela falarás. Seu filho, então pai, seu filho. Então mãe, seu filho.
Mas ainda tem mais coisa. Diz assim: seus filhos e os filhos de seus filhos, avós também têm responsabilidade. Falarás. A gente morou perto de uma família que era muito próximo da nossa casa e a pessoa sempre acordava os filhos gritando: se você não acordar nesse momento, eu vou fazer tal e tal coisa com você. Para dormir, mais outro escândalo. E a gente, como eu falei, a gente vai aprendendo com os mais velhos e vai entendendo que é necessário a gente ter moderação e falar. Falar. Então, meus irmãos, para encerrar, eu digo que a gente precisa lançar a palavra. O no Salmo 128, diz assim: a herança do Senhor são os filhos e o fruto do seu galardão, e o fruto do ventre é o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Flecha, como eu pus a imagem, flecha, primeiro a gente coloca para perto de si, perto do peito. Filhos são como flechas. Elas vão atingir um alvo. Elas vão alcançar o alvo que você direcionar. E como flechas, primeiro, antes de lançar, nós vamos colocá-las perto de nós. O máximo de tempo possível. Serve para filhos, serve para netos, serve para discípulos, serve para todos. Mas a gente vai ter sucesso na criação de filhos. E eu não vim aqui para trazer reflexão de culpa para ninguém. Reflexão é para mim mesmo. Culpa é diferente de responsabilidade. A gente não deve se culpar. Porque, como eu falei, filhos vão ser direcionados, os pais vão fazer seu papel, os pais têm uma responsabilidade, uma missão, mas os filhos terão a sua própria escolha. Caim ouviu o conselho da boca de Deus. Caim ouviu de Deus: se você proceder bem, não terá mal algum, mas se você der ouvido ao seu coração, o pecado está à porta. Caim ouviu da boca de Deus e mesmo assim ele fez escolhas. Todos os dias eu oro a Deus que meu filho faça boas escolhas. A primeira família foi um escândalo. Se a gente pensar do ponto de vista terreno, a primeira família foi um escândalo. Lá de onde eu vim, é costume as pessoas dizerem que meus pais tiveram sorte. Porque meu pai teve a oportunidade de levar os 3 filhos à universidade. Meu pai teve a oportunidade de levar os 3 filhos ao altar. Meus pais. Nenhum de nós nunca se envolveu com drogadição, prostituição, roubo. Todos temos nossas famílias, nós temos trabalho, nós somos pessoas que para a sociedade faz alguma diferença. Mas do ponto de vista, e aí a gente volta para o início para encerrar, do ponto de vista de Deus, isso não basta. Nós vamos precisar
Muito mais do que isso. Do ponto de vista de Deus, a gente vai precisar fazer como Jesus falou. Nenhum daqueles que o Senhor me deu, eu perdi. E eu peço a Deus que no último dia eu consiga chegar, através da minha responsabilidade e das escolhas que o meu filho vai fazer, e do direcionamento de Deus e da bênção e da misericórdia do Senhor, que a gente consiga chegar lá no céu e eu dizer assim: eu não perdi, Senhor. Eu trouxe para o Senhor, porque era teu. Agradeço a paciência e a oportunidade. Muito obrigado.